com o Vitor Lopes. Perguntaram sobre o Gustavo Scarpa se vai pro Corinthians. Vai no São Paulo. O Papai Noel falou o que para você sobre esse tema, Vitor Lopes? Olha, Baran, o Papai Noel do Corinthians está devendo, viu? Não trouxe presentes, vamos dizer assim, nesse Natal para o torcedor do Corinthians. Até agora, o Corinthians anunciou apenas o Júnior Dutra, atacante ex-Avaí, e o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, ele havia prometido pelo menos 5 reforços. Então o Cari está esperando, o torcedor do Corinthians também está esperando bastante. Só que agora, com a venda do atacante Jô para o futebol japonês, entra aquela graninha de qualidade. O Corinthians, que antes só pensava em contratar jogadores no final de contrato, jogadores por empréstimo, agora pode sim negociar e disputar com grandes clubes do futebol brasileiro, porque entra uma grana interessante nos cofres do Corinthians. Jogadores que interessam. Gustavo Scarpa é um dos jogadores que interessam ao Corinthians. A ideia é ter um jogador por empréstimo e envolver também, Bara, jogadores nessa negociação. O Luca, o Léo Príncipe e também o Giovanni Augusto, os 3 foram oferecidos, só que o fato dos salários atrasados lá nas Laranjeiras estão desencorajando, vamos dizer assim, os jogadores do Corinthians. O Corinthians não quer negociar em 2018, já sinalizou, então é até mesmo como colocar uma forma de pressão em cima do Gustavo Scarpa para ele tomar uma decisão o mais rápido possível, só que o Corinthians já sinalizou, não quero negociar em 2018. Ou seja, se virar o ano, o Gustavo Scarpa não estiver no Corinthians, aí o torcedor pode tirar o cavalinho da chuva que, de fato, o Corinthians não deve contar com o jogador para o ano de 2018. Claro que a gente sabe como é que funciona essa conversa de diretoria, né, Baran? As coisas podem mudar, só que essa é a situação no momento do Gustavo Scarpa. Trellis, entre Trellis e Corinthians está tudo certo, precisa da liberação do clube baiano, do Vitória, e agora com essa grana que entrou nos cofres do Corinthians com a venda do atacante Jô, Corinthians que havia feito uma proposta de 2 milhões de reais, pode aumentar esse valor, inclusive na primeira proposta 2 milhões mais alguns jogadores, e agora com essa grana pode apenas ficar na questão financeira, colocar um valor maior e aí sim ter a liberação do clube baiano, mas deve ser sim jogador do Corinthians para a temporada 2018. Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que é visto pela diretoria como unanimidade para ser o substituto do Guilherme Arana, jovem ainda, 20 anos, as conversas deram uma esfriadas, serão retomadas depois dessas festas, ainda nessa semana deveremos ter alguma novidade, mas também está praticamente certo, restam alguns detalhes burocráticos. O Caleri, muitos torcedores do Corinthians querem saber se o Caleri, atacante que fez sucesso no São Paulo, também na seleção da Argentina, hoje joga no Las Palmas da Espanha, pode vir para o Corinthians. O Corinthians quer muito, inclusive quando o atacante Jô foi vendido, muitos nomes apareceram ali na mesa do Roberto de Andrade. Ele averigou todos, entendeu que Caleri de fato é um bom nome, só que tem um problema. O pai do jogador e também o jogador, os dois já falaram que no Brasil só atuam com a camisa, só atua, na verdade, o jogador atua com a camisa do São Paulo Futebol Clube, então não tem negócio, o Caleri não vem para o Corinthians. Em outras oportunidades, outros clubes tentaram também a negociação e ele sempre dizendo, no São Paulo, no Brasil não tem jeito, eu só jogo mesmo com a camisa do São Paulo. E para fechar, tem o René Júnior, esse sim está certo, ainda não foi anunciado, mas o próprio jogador já revelou que vai assinar contrato por 3 anos no dia 3 de janeiro, então até o momento a gente pode colocar como certo, Baran, 2 nomes, o René Júnior, que assina no dia 3 de janeiro, e também o Júnior Dutra, atacante ex-Avaí, mas está devendo sim o Papai Noel corintiano, Baran. Vitor Lopes com as notícias envolvendo o futebol paulista, hein? Já pintando com mais. Só um ponto, né? O Júnior Dutra, quando foi contratado, ele foi contratado para ser reserva do Jô. Você tinha o Jô de 2017, melhor jogador do Brasil, na minha opinião, melhor jogador do futebol brasileiro. Então você tinha o Jô, você traz o Júnior Dutra para utilizar eventualmente, num descanso do Jô, numa hora que você vai poupar, num Jô suspenso. Com o Jô indo embora, o Júnior Dutra para ser titular é algo que inspira cuidados. Acho que pode até dar certo, mas é uma aposta arriscada. Então o Corinthians vai atrás do Trellis, que fez um bom ano no Vitória. Não sei se vai conseguir assumir a bronca que é substituir o Jô. E um outro ponto é o seguinte,
Quando o Vitor Lopes falou lá da troca, né, do Marcos Rocha pelo Fabiano e o Roger Guedes, ali indica um ponto interessante, porque quando o Vitor falou do Scarpa, ele disse que alguns jogadores do Corinthians estão receosos de irem para o Fluminense. O Roger Guedes, ele negou também ir para o Fluminense e aceitou ir para o Galo. Então o Roger Guedes é jogador do Palmeiras. Ele era um dos envolvidos num interesse do Palmeiras no Scarpa. Mas ele, Roger Guedes, falou, para o Fluminense eu não vou. Para ir para o Fluminense eu fico no Palmeiras. Não aceitou. E para o Galo ele aceitou. Então você já vê aí que não é algo só no Corinthians. A gente tem alguns jogadores que estão sendo cotados para reforçarem o Fluminense nessa troca envolvendo o Scarpa e não estão querendo. Não sei o motivo, não sei se é o fato do Fluminense não jogar Libertadores, mas aí não caberia porque o Galo também não vai jogar. Segundo o Vitor e o Roger Lopes, Guedes aceitou. Segundo tem a questão... o Vitor, é informação de salário atrasado. Então, tem a questão que o orçamento do Fluminense nesse ano, a condição financeira do Fluminense vai ser uma condição muito delicada, então isso pode estar pesando, mas é um indicativo claro. O Roger Guedes falou, não, para o Fluminense eu não quero ir. E aceitou ir para uma troca para o Galo, para o Atlético Mineiro. Bom, nesta terça...